Imagina assim você acordar e sentir que os seus olhos estão cheios de terra, o seu nariz tá cheio de terra, a sua boca tá cheia de terra, e aí te começa a dar aquele desespero porque tu te dá conta que tu tá enterrada. E sei lá, alguém simplesmente te puxa da terra, te arranca da terra que tu tá. Imaginou? Deve ser desesperador, né? Pois é assim que começa esse romance aqui, o Oração para Desaparecer da Socorro Acioli. Esse romance assim me faz eu me perguntar o que será que tem na água do Ceará, sabe? Porque eu recentemente também li O Redemoinho em Dia Quente da Jari de Arraes, que eu achei sensacional, e agora li esse aqui que também é de uma cearense e tô assim, ó, fascinada. Então assim, o livro começa basicamente com uma mulher meio que nascendo da terra. Ela é uma mulher adulta e ela tá assim desorientada. Ela tá consciente, mas tá assim completamente atordoada. E é interessante porque o narrador é em primeira pessoa, então a gente tem assim esse ponto de vista dessa mulher, né, que estava embaixo da terra e que foi arrancada da terra. E ela não tem memória de quem que ela é. Ela não sabe como que era a vida pregressa dela antes de ela sair da terra. E ela surge da terra em uma cidade de Portugal chamada Almofala. E a primeira coisa que percebem é que ela fala brasileiro. Eu gostei dessa escolha assim de chamar de brasileiro e não de português brasileiro. Aqui não é espaço apropriado, mas a gente poderia discutir se o português brasileiro ele já não deveria ser chamado apenas de brasileiro. Em outro vídeo talvez eu explore mais esse assunto. Bom, essa mulher ela é tirada da terra por um casal chamado Florice e Fernando. E eles cuidam dela, dão banho, água, comida, cuidam dos ferimentos que ela tem, porque ela chegou com ferimentos bem grandes. E aí começam as perguntas, né? A mulher não sabe de onde é. A Florice e o Fernando explicam que ela é uma ressurrecta, que é uma pessoa que iria morrer, mas teve uma segunda chance de ressurgir em um outro lugar. Mas como se dá isso exatamente? O personagem explica pra gente. A ressurrecta, né, a mulher que surgiu da terra, pergunta: e qual o sentido disso? Aí o Fernando e a Florice respondem: a menina não percebeu que quase nada na vida faz sentido? Algumas coisas são obrigatórias, é preciso fazer e já está. Desde pequena eu sei que temos de jogar o pó do café no terreno e aguardar a criatura que vai chegar, receber, cuidar de todas as maneiras até que a pessoa vá embora por decisão própria, são as regras. E entre um acontecimento e outro, rezar para que nada de mal nos ocorra. Achei que não aconteceria mais, que por algum motivo eu poderia estar livre, mas tu vieste. Se a gente começar com isso de entender, ninguém termina mais essa conversa, temos muito a fazer. Então assim, as pessoas que tiram essa mulher da terra, elas também não sabem exatamente por que elas estão fazendo isso, elas só sabem que elas têm que fazer isso. E aí, mais adiante, a gente vai ter uma definição um pouco melhor do que seria um ressurrecto. Ressurrectos são as pessoas que mudam de lugar, que parecem mortos em um sítio, mas um novo sítio lhes devolve a vida. Eles precisam de ajuda e muitas famílias no mundo recebem e cuidam para que cumpram seus destinos. E eu achei super bacana, né, que essas coisas absurdas acontecem e meio que não tem lá um grande questionamento do porquê que isso está acontecendo. A única que realmente questiona é essa mulher que nasce da terra, né? Os outros, assim, aceitam isso super numa boa. E a ressurrecta vai passar a ser chamada de Aparecida. Ela, então, ela segue com a vida dela, ela arruma um trabalho, ela encontra um parceiro, inclusive ele vai se chamar Jorge, porque esse Jorge era um diplomata que queria muito conhecer uma ressurrecta. Mas para poder viajar com o Jorge, a Aparecida, ela precisa de documentos, né? Que ela surgiu da terra, ela veio sem documento nenhum. E aí ela procura um cara chamado Félix, que eu acho assim, ó, que é o personagem mais fascinante desse livro, que ele não é um dos protagonistas, ele é meio que um coadjuvante aqui, mas ele é um vendedor de passados. Eu achei o nome dessa profissão muito poética, né? Um vendedor de passados. E assim, quando ela vai encontrar esse Félix, meio que parece uma terapia, porque ele faz várias perguntas para ela, ele precisa entender exatamente a situação dela para poder, né, providenciar esse passado, e aí meio que soa como uma terapia. A gente custa para entender realmente o que ele tá fazendo, né? Porque parece uma conversa com um terapeuta. E assim, inicialmente a grande angústia da Aparecida é que ela não se lembra do passado. Ela tem alguns sonhos, ela faz algumas associações, mas ela não se lembra quem ela foi. Até que depois de muito tempo, um belo dia, ela finalmente se lembra quem ela foi. Eu não vou dar spoiler, mas é uma história muito interessante de quem que ela foi nessa vida pregressa e o que aconteceu para ela virar essa ressurrecta. E tem a ver com essa capa aqui, ó, com esse cavalo marinho. E isso aqui é interessante, que eu fui ler esse livro num café. E aí eu fui no café, né, pedi um cappuccino, e aí o cara me serviu o cappuccino com o desenho de um cavalo marinho, e tipo assim, eu não tinha mostrado meu livro, eu não tinha nem tirado o livro da bolsa ainda, e o cara simplesmente aparece com um cappuccino com um cavalo marinho. Eu achei assim, ó, uma coincidência sensacional. Eu até postei uma foto no meu Instagram do livro do lado desse cappuccino. Se vocês quiserem, podem me seguir lá no Instagram também, @VanessaRalph, assim como aqui, tá? Pra quem não sabe, a Socorro Acioli, ela é uma escritora do Ceará, que nasceu em Fortaleza em 1975.
branco. Ela é bastante prolífica e já tem mais de 20 livros publicados. Entre eles, livros de poemas, livros infantis e um outro romance além desse chamado A Cabeça do Santo. Vocês já perceberam que quando eu gosto de um livro, eu encho o saco de todo mundo para ler esse livro, né? Esse aqui não vai ser diferente. Eu vou encher muito o saco de vocês até todos vocês lerem. Porque eu preciso ter com quem conversar sobre esse livro. Então, se vocês lerem, voltem aqui para comentar a leitura comigo pra gente poder bater um papo, tá? E aí, nesse processo de tentar convencer meus amigos a lerem esse livro aqui também, me disseram que o outro romance dela, o A Cabeça do Santo, dizem que ainda é melhor que esse aqui, que ele não é tão melancólico como esse aqui é. E esse outro romance, ele tem uma particularidade. Ele foi pensado e trabalhado em uma oficina literária de ninguém mais, ninguém menos que Gabriel García Márquez, o grande vencedor do Nobel de Literatura da Colômbia. E aparentemente, quando rolou essa oficina, o Gabriel García Márquez gostou bastante do livro dela, ele se empolgou com a história. Inclusive, discutiu com ela como que seria uma possível adaptação daquela história para o cinema. Infelizmente, essa foi a última oficina de escrita criativa que o Gabo ministrou, porque em seguida a saúde dele se deteriorou muito. E a Socorro deu sorte, né, então, de pegar essa última oficina dele. E dá pra ver que ela escreve também poesia, porque ela tem, assim, ó, vários trechos muito poéticos. Como, por exemplo, esse aqui, ó, na página 26. Os sonhos guardam o que é nosso e nos devolvem quando precisamos. De tanto encher meu coração com a beleza, esqueci de sofrer. Durou poucos minutos. Sonhar era como andar sobre uma fumaça frágil. A água nos separava e isso é a nossa verdade. Temos um mar de esquecimento entre nós. Paixão e feitiçaria são obras do mesmo fogo. Viver é sempre isso. Fazer o que se pode. Esse aqui eu vou levar pra vida, gente. Viver é fazer o que se pode. Isso aplica a tudo, né? No fim de tudo, é sempre o fogo que me guia. O vento apaga as chamas pequenas, mas agiganta as fogueiras. É só no profundo de tudo que se esconde a verdade. E a verdade do mar é que não há vida sem perigo. Não vou parar de renascer nunca e acho que é assim com todos nós. Sou livre neste mundo. O grande erro da vida é perguntar para onde vamos. Isso não importa, o certo é decidir com quem. Sou livre neste mundo e posso abrir qualquer caminho, mas escolho porque quero toda a vereda que me leve ao estado de amor. O amor, o fogo mais antigo, a única força que dissolve e recria o tempo. Além de ser, assim, bastante poético, eu achei o livro também muito simbólico, porque, assim, essa mulher que nasce da terra, eu achei uma coisa, assim, super feminina, super fértil, né? E o que a Florice e o Fernando fazem com ela é praticamente, assim, um parto das entranhas da terra. E é como se ela realmente fosse um bebê, né? Porque eles pegam, eles dão banho, eles alimentam como se fosse realmente um bebê. Por favor, gente, leiam este livro e venham conversar sobre ele comigo. Por hoje era isso, gente. Um abraço e até a próxima.